Eu disse Lucas capítulo 13 e versículo 10 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neste dia para seres curados, e não no sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende do manjedouro no sábado o seu boi ou seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar-se desse cativo em dia de sábado esta filha de Abraão, e que quem Satanás traz presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Feche seus olhos uma vez mais, Pai. Aqui está a sua palavra. Sua palavra que é viva, sua palavra que é eficaz. Ó Espírito Santo, possamos sentir a tua presença aqui neste lugar nessa noite. Ó Espírito Santo, eu não sei qual que é o desejo desse homem, qual o desejo dessa mulher que adentrou neste lugar nessa noite. Mas de uma coisa eu sei, que ela vai sair daqui impactado pela tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes. A tua palavra é como um martelo que espedaça a penha. A tua palavra é mais doce do que um favo de mel. A tua palavra é mais penetrante, é mais profunda. E sobre essa palavra que nós vamos ministrar nessa hora. Por isso, ó Espírito Santo, damos toda a liberdade para que o Senhor visita corações aqui nessa noite. Se o Senhor encontrar um coração sedento aqui nessa noite, pega essa pessoa por dentro e faz morada em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, ao olhar nesse texto, me levou a alguns anos atrás, enquanto eu morava em uma cidade pequena, uma cidade chamada Miraselva. Existe, tá, gente? Existe. Procura no Google, que vocês vão achar lá. Eu acredito que existe ainda. E eu morava nessa cidade, uma cidade muito pequena. E quem morou em cidade pequena vai entender melhor o que eu estou dizendo. E quando você mora em uma cidade pequena, a gente conhece a maioria das pessoas pelo que ela faz.
a gente conhece a pessoa pelo o que ela tem. E às vezes a gente conhece a pessoa pela enfermidade. Um exemplo, nós morávamos numa cidade que quando ia falar do senhor Pedro, era o senhor Pedro sapateiro. Qual o senhor Pedro? O sapateiro. Ele tinha uma loja de sapato, então ninguém conhecia o sobrenome dele, a não ser o senhor Pedro sapateiro. Também a gente, muito criança, mas eu lembro também de uma mulher que o filho, Cláudio, um amigo nosso, a mãe dele teve uma trombose e foi obrigado a amputar as pernas, uma das pernas. E também ela era muito conhecida na cidade, mas sempre a gente referia não a mãe do Cláudio, mas a senhora de uma perna só. Engraçado que a doença muitas vezes rouba a nossa identidade. Muitas vezes a nossa dificuldade nos traz uma identidade a qual às vezes não é verdade. Muitas vezes as nossas profissões, o nosso trabalho traz uma identidade. O Aparecido, quem é o Aparecido? O Moreira, quem é o Moreira? O policial, meu sogro. Quando fala a profissão, quando fala o que está acontecendo, a pessoa faz uma assimilação e ela chega na conclusão. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a Bíblia não fala o nome, a Bíblia não relata o nome, só fala que uma mulher a qual sofria há 18 anos com uma enfermidade. A Bíblia fala, se é chamada de mulher, quer dizer que ela já tem uma certa idade. Dá para a gente fazer uma conjectura de que se ela já é mulher e há 18 anos ela sofre de um mal, é sinal que este mal começou muito cedo na vida dela. Quem está me entendendo, diga amém. Isso, é bem provável que na sua adolescência para a sua juventude, essa mulher começa a sentir dores, quem sabe, e essa enfermidade, a Bíblia fala que ia trazendo no corpo dela uma envergadura a qual ela ia se encurvando. Ela não conseguia mais endireitar, ficar ereto, ela tinha uma dificuldade, uma enfermidade qual fazia com que ela dia por dia se curvando. Eu acredito que, como eu estou baseando no passado, eu acredito que muitos, aonde que você mora? Eu moro na rua tal, no tal bairro, perto da mulher encurvada. Aonde que você trabalha? Eu trabalho perto da casa da mulher encurvada. É bem provável que alguém citava referência ao nome dessa mulher como referência da dificuldade que ela tinha. Quando eu começo a imaginar a dificuldade de uma pessoa para, quem sabe, namorar, imagina ela seus 17, 18 anos, ou os 20 anos, eu não sei, querendo namorar ou encontrar alguém, mas com aquela dificuldade a qual dia por dia ia se encurvando mais. Eu acredito que ela tinha dificuldade em encontrar um namorado. Eu começo a imaginar a situação do pai, da mãe dessa mulher. O pai olhando para a filha, quem é pai vai entender o que eu estou dizendo, e ele começa a olhar para a filha cada dia mais se encurvando, e bem provável que eles vão para um lado, vai para o outro, e não conseguem encontrar solução para essa filha. Que desespero para essa mulher. Eu começo a olhar para o pai, e o pai ele começa a projetar o filho, começa a projetar a filha, ele já começa a pensar lá na frente com quem ela vai se casar. Mas ele olha para aquela menina, para aquela mulher e começa a encontrar dentro dele dificuldade de projetar ela para um casamento, porque dia por dia essa mulher começa a encurvar ainda mais. A hora que eu olho para esse texto e esse contexto, eu imagino as amigas dessa mulher.
As amigas aonde elas iam, quem sabe final de semana, e encontrar um namorado, ia para lancheria e ela ia junto. E eu consigo imaginar as amigas às vezes não querendo que ela fosse junto. Eu começo a pensar várias coisas em relação a uma situação como essa, que há 18 anos essa mulher vem sofrendo. Mas o texto fica muito bem claro. O texto revela no capítulo 13, no capítulo que nós lemos 13, no versículo 11, a Bíblia nos fala que veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veio ali aonde? Na sinagoga. Veio ali aonde? Na igreja. Veio ali aonde ela achou que poderia ter o socorro. Veio aonde? Veio ali aonde ela achou que poderia ter uma solução para o problema dela. Veio aonde? Veio ali aonde ela viu uma luz no fundo do túnel. Veio ali na onde? Aonde talvez ela pensou, pode ser na sinagoga que eu encontro o meu milagre, pode ser. Eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu sei, que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui cheio de alegria. Não tem, queridos, não tem o que se preocupar. O louvor foi cantado aqui nessa noite. Você abre, você liga a televisão, é tragédia. Você abre o celular, parece que o coronavírus quer pular de dentro do celular. Isso está trazendo um medo para a sociedade, está trazendo um medo para todo mundo. Mas de uma coisa eu quero que fique bem claro aqui nessa noite, que eu e você, nós sabemos aonde buscar o nosso refúgio. Eu e você, nós sabemos aonde encontrar o nosso socorro bem presente na hora da dificuldade. Aonde, pastor? Ali ela encontrou, na sinagoga. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Eu estou cheio de Deus aqui, meus irmãos. Eu estou sentindo uma glória extraordinária aqui neste lugar. Essa mulher veio ali, uma mulher, ela foi até Jesus, ela foi até a sinagoga, me perdoa, não foi até Jesus, ela foi até na sinagoga. Eu não sei qual que era de fato o desejo que ela foi, o que ela queria encontrar, se ela sabia se Jesus estava lá, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que ela sabia que ir na sinagoga era um bom negócio. Nos dias de hoje, com a pandemia, tem tantos vídeos, tantas coisas acontecendo. Vamos fechar isso, fechar aquilo. Estamos vivendo em um tempo tão incerto que nós não sabemos se o próximo domingo tem culto presencial. Estamos vivendo em um tempo tão complicado, meus irmãos, que só está para viver o agora mesmo, que o amanhã não dá para saber. E olha que eu não sou pessimista, olha que eu sou uma pessoa bem resolvida futuramente, mas só que não dá para fazer projeto para o próximo mês. Não dá para fazer uma perspectiva para o mês de dezembro, que começa amanhã, parece. Não dá para fazer uma perspectiva para o próximo ano, porque a gente não sabe. Por isso que eu quero dizer algo para você nessa noite. Mesmo sabendo, não sabendo qual é a circunstância do amanhã, mas saiba de uma coisa: você sabe aonde encontrar o Jesus de Nazaré. Você sabe aonde encontrar aquele que comprou a sua alma. Você sabe aonde encontrar o homem com as mãos furadas. Não precisa somente na sinagoga, lá na sua casa, aonde você estiver, você pode encontrar
o Salvador Jesus Cristo. Pastor, se fechar a igreja amanhã, não tem problema, Jesus está contigo lá na sua casa. Aleluia, na sua casa não tem como fechar, meus irmãos. Mas e se fechar o meu trabalho? Pode fechar o trabalho, e quando você entrar dentro do seu lar, Jesus também entra com você. Foi ali e veio ali uma mulher possessa de uma enfermidade que havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de nenhum modo poder endireitar-se. Sem nenhum modo poderia endireitar-se. Eu gosto dessa palavra, endireitar. Parece que negócio endireitar, parece que o negócio é meio coloquial que eu vou falar aqui, mas se é para endireitar é porque está torto. O negócio é tão óbvio de falar, mas preciso falar. Porque nessa circunstância nós estamos dentro de um contexto onde a mulher estava encurvada. Mas eu pergunto, e a sua vida, o que está encurvado? Mas eu pergunto para você, o que está se definhando na sua vida? Talvez não é uma enfermidade na coluna, mas é um pânico que você está tendo. Talvez não é uma enfermidade na coluna, mas você está emocionalmente abalado, e cada dia você está se atrofiando. Mas nessa noite, Jesus vai endireitar, aleluia. Jesus vai endireitar nessa noite. Como eu disse, estamos vivendo um tempo incerto, e essa incerteza do futuro está trazendo você uma curvatura, e você a cada dia não está tendo mais vontade de projetar o futuro, e isso está encurvando. Mas nessa noite Jesus vai endireitar seus pensamentos. Endireitar-se de uma forma que não podia endireitar. Quando eu penso em endireitar, olha que eu olho para esse texto, eu consigo ver uma pessoa tão encurvada, tão para baixo, que ela não consegue olhar um alvo. Essa enfermidade na coluna faz com que ela se encurva, mas tem muita gente que não tem esse mal, mas está tão encurvado, que não consegue enxergar mais um alvo, não consegue mais olhar para frente. De 24 horas, fala 20 horas do passado. Aquele tempo, antes do corona, antes não sei do que, tudo no passado. E vai a cada dia mais e mais tirando a perspectiva, tirando a visão do futuro. Cada dia que passa ela vai perdendo o alvo, porque alvo não fica no chão, alvo fica na parede, fica no alto. Alvo é onde que você olha à distância, mas a cada dia vai se encurvando e não consegue olhar mais para o alvo. Cada dia vai se encurvando, chega a um ponto que não consegue mais olhar para o alvo, que o alvo é a cruz de Nazaré. Vai chegando um tempo que ela não consegue mais erguer a cabeça para olhar para a cruz, aquela cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai se encurvando a ponto de não conseguir mais erguer a cabeça para olhar o alvo, para olhar quem está na cruz. Porque Satanás sabe que se ela não conseguir visualizar o alvo, ela é derrotada. Satanás sabe, se ela não conseguir olhar para quem está na cruz, ela cai. Por isso que ele vai trazendo dores, vai trazendo depressão, vai trazendo ansiedade para tirar o alvo das pessoas. Mas eu vim aqui nessa noite debaixo da autoridade do Espírito Santo, dizer algo para você. Chega de olhar para baixo.
Não entenderam, só 2 que entendeu. Chega de olhar para baixo, o seu alvo está na cruz, o seu alvo é a cruz, e se você ficar olhando para baixo, você não vê a cruz. Chega de olhar para baixo, igreja, chega de olhar para as dificuldades, para o vírus, para o que está acontecendo. Olha para a cruz, e ao olhar para a cruz, que é o nosso alvo principal, você vai entender que o seu socorro não está mais na cruz. Quando você endireitar-se e um pouquinho de força e conseguir olhar para a cruz, você vai ver que a cruz está vazia. Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está onde o ser humano estiver buscando Ele de coração. Chega de olhar para baixo. Quando aquela mulher vai até Jesus, e Jesus, vendo ela, versículo 12, vendo Jesus, chamou e disse à mulher: está livre da tua enfermidade. Quando essa mulher vai até Jesus, você conhece o texto, o contexto naquela época? Não era mais ou menos assim? Você com enfermidade, você era amaldiçoada. Lembra da mulher fluxo de sangue? Lembra tantas outras mulheres ou homens também que não podiam, leprosos que não podiam estar no meio da sociedade? Essa mulher é uma delas. E ela chega na sinagoga, ela não senta na frente, ela senta atrás, com medo. Mas a Bíblia diz que vendo Jesus, eu gosto demais quando essa palavra diz: vendo Jesus a chamou. Eu não sei qual foi a circunstância que te trouxe aqui, mas Jesus está te vendo. Eu não sei o que está te movendo a vir aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, que Jesus está te vendo. E se Jesus está te vendo, Ele te chama. Ele te chama. Você não vai sair daqui, como eu disse, da mesma maneira que você entrou, porque quando Jesus vê a pessoa, Jesus vê o coração. O que chamou a atenção de Jesus não foi a dificuldade daquela mulher, foi o coração. Porque eu vejo isso. Aquela mulher do fluxo de sangue faz de tudo para tocar em Jesus. Zaqueu sobe na árvore para atrair a presença de Jesus, mas essa mulher não faz nada. Ela só vai até a sinagoga. Ela não faz nada, porque aonde que você está, aonde o Espírito Santo está, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua dor, Ele sabe qual é a sua necessidade. Talvez tenha uma pessoa aí perto de você. Você olha para ela, está bem vestida, você olha para ela, está bem aparentável, mas só que você não sabe o que passa dentro do coração. Você não sabe o medo. Você não sabe o que está passando na casa dela agora. Você não sabe aonde o sapato está apertando o pé dela agora, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Vendo Jesus, chamou ela. E quando Jesus atrai ela, eu vejo a mesma semelhança quando Jesus desce em Gadara. Quando Jesus desce do barco em Gadara, a Bíblia fala que o endemoniado, o gadareno que morava no sepulcro, a igreja conhece a história. Quando Jesus desce do barco, o demônio vem até ele. Quando Jesus desce, ele atrai. Quando Jesus chega, ele atrai. E lá, Jesus estava lá, e essa mulher veio, e Jesus chama ela, e Jesus libera uma palavra para ela. Eu poderia dizer que a palavra que Jesus liberou foi essa: mulher,
Chega de olhar para baixo. Chega de olhar para baixo. O que você precisa está no alto. Na Bíblia está escrito que o meu socorro, o seu socorro vem do alto. É do alto. E você com essa enfermidade, você só olha para baixo. Mas chega. Hoje é o último dia. Olha para o alto. Na minha Bíblia, eu não sei como está escrito na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está escrito assim: impondo-lhe as mãos, imediatamente endireitou-se. Aleluia. Eu não sei se na sua Bíblia está escrito assim, mas quando a pessoa vai até Jesus, quando Jesus vê a pessoa, imediatamente o milagre acontece. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Você veio no lugar certo. Você está aqui. Você veio com o coração quebrantado. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus está vendo a sua casa. Jesus está vendo o seu trabalho. Jesus está vendo a sua vida conjugal. Jesus está vendo a sua vida familiar. Jesus está vendo a sua vida social. Jesus está te vendo. E quando Ele vê, Ele libera uma palavra. E a palavra é imediatamente. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Eu não sei qual que é o milagre que você está precisando nessa noite. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, Ele opera no agora. É no imediatamente. E agora, imediatamente endireitou-se. O que endireitou? Aquilo que não tinha mais visão de futuro. Aquela mulher que não conseguia olhar mais para o alvo, endireitou-se. Agora ela vê um alvo. Aquela mulher que eu disse que não conseguia, quem sabe, arrumar um esposo, agora ela endireita e consegue ver uma família para frente. Talvez agora ela consegue olhar e ver que ela consegue dar filhos, consegue dar neto para o pai, para a mãe, porque Jesus endireitou-se. Oh, meus irmãos, é tão simples, como diz por aí, dá até dó, tão simples que é. O Evangelho é tão simples, nós que complicamos. Quem escreve, quem narra essa história é o médico Lucas. Ele faz questão de contar essa história, porque nós lemos essa história, dessa tanto quanto outras, mulher fruto de sangue, e acha, que bonitinho, e que milagre, só. Mas tem muito mais do que isso. O que Deus quer nos ensinar nessa noite, que Ele quer nos ensinar, se nós ir até Ele, Ele vai nos ver. E quando Ele nos vê, Ele vai liberar a palavra. E quando Ele libera a palavra, o que nós vamos fazer com a palavra liberada? Essa mulher aqui entendeu. No versículo 13, na parte B, dava glória a Deus. Aleluia. Sabe onde está o meu segredo, o seu segredo? Está na atribuição, no transbordo. O seu sucesso está ligado no seu transbordo. Impressionante, quando a gente fala em transbordo, a gente pensa só em pessoas, mas seu transbordo está ligado a tudo. Quando ela recebe o milagre, ela transborda, dá glória a Deus. Ela sabe que há quanto tempo ela queria endireitar-se e não tinha como. Por isso ela dá glórias a Deus. Por isso que ela atribui a Deus. Por isso que a alegria invade o coração dela, porque ela não tinha nenhuma perspectiva mais. Por isso que ela dá glórias a Deus. E quando a pessoa, já estou terminando, olha aqui para mim, quando a pessoa começa a dar glória a Deus, quando a pessoa começa a atribuir a Deus, sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai levantar o opressor. Vai levantar pessoas que não vai ficar feliz com o seu sucesso. 18 anos com dificuldade, 18 anos sofrendo,
só foi o mestre curar. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado. Ah, meus irmãos, tem uma multidão de gente que não quer ver você bem. Sabia disso? Infelizmente eu não queria falar isso não, mas tem um monte de gente que se alegra mais. Até tem um artifício, uma artimanha da gente conectar um com o outro. Quer ver eu me conectar com a irmã, que eu começar a contar a minha desgraça, ela vai se conectar comigo mais rápido. Mas se eu começar a falar para ela: irmã do céu, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Ah, eu comprei um carro. Ah, estou terminando minha casa. Você acha que eu vou conseguir conectar com ela? Só se ela for muito de Deus, para ela se alegrar comigo. Mas a maioria não é assim. Se conecta com a desgraça. E aqui está a prova. 18 anos sofrendo, 18 anos amargurada, olhando para baixo, sem visão de futuro. Jesus cura, automaticamente levanta pessoas indignadas porque Jesus curou no sábado. Mas Jesus tem resposta para tudo. Jesus chama a atenção daquele chefe da sinagoga, e Jesus fala, Jesus dá uma lição aqui. E nessa lição, eu precisava de mais meia hora para pregar, mas não tem. Mas nessa lição que Jesus dá, Ele começa a dizer assim, ó: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento. Ou seja, o boi, o jumento é mais importante do que essa mulher. Em outras palavras, o jumento é mais importante do que essa coitada que está 18 anos sofrendo. Mas parece, irmão, que é bem verdade isso. Como que o ser humano, ele ama mais as coisas e não ama a pessoa. Como que o ser humano, ele preserva mais coisa do que pessoa. Como que o ser humano dá mais ênfase nas coisas do que nas pessoas. Aqui está a prova. Jesus teve que se levantar, Jesus teve que tirar a cinta nessa hora e dizer: hipócritas, você pode liberar o jumento a beber água, mas a filha de Abraão não pode ser curada hoje? O que está impedindo que eu cure ela? Sabe o que muitas vezes impede que você seja curado, que nós sejamos curados, restaurados? É a nossa religiosidade. Eu não posso fazer isso porque vai que... Essa semana está gravando, né? Não tem problema. Essa semana no meu trabalho, lá estava tocando uma música lá. Um senhor chegou lá, senhor de idade, uns 60. Estava tocando uma música lá na barbearia e tal. Então o senhor chegou lá e dançou. E os barbeiros filmou ele dançando. Tem um gingado legal. Eu sou tudo duro, irmão. Ixi, vou nem imitar. E postaram aquilo lá, mas todo mundo curtiu, foi bem legal. E no outro dia ele foi lá e daí falou para ele assim: olha, o seu vídeo tá bombando na internet. Dele: você está doido? Eu sou crente. Eu sou crente, não pode fazer isso não. Eu sou crente, o que eles vão falar? Aí o rapaz que estava lá, que postou o vídeo, falou: rapaz, tem problema ser feliz? Se for para ser feliz e não ser crente, eu não quero ser crente. Porque você estava dançando, brincando aqui, estava brincando, e agora você está mais bravo. Não, eu sou crente, não posso fazer isso. 4 pessoas dentro da barbearia. Evangelizou ou escandalizou os 4? Você acha que aqueles 4 querem ser crente? Por quê? Achando que
chacoalhar o quadril ali, vai, não pode, porque é crente. Soltar o jumento, levar o jumento para beber água no sábado, pode. Agora liberar a filha de Abraão que tem 18 anos sofrendo, isso não pode. Curar ela, isso não pode. Liberar uma palavra profética na vida de alguém, isso não pode. Só porque o abençoada lá é macumbeira, isso não pode. A fulana está lá na prostituição, isso não pode. Você não pode ir lá, porque lá não é lugar de crente. Aonde que é lugar de crente, irmão? Na igreja. Vai fazer o que dentro da igreja? É lá fora. É lá que essa palavra vai se cumprir. A mulher foi até Jesus e Jesus viu, liberou, mas logo que Jesus tem uma ação, a sociedade quer oprimir Jesus. Mas Jesus, como nosso Deus, Ele tem como foi falado hoje aqui, Ele não tem plano B, Ele só tem um plano A para a sua vida. A palavra foi liberada, e imediatamente é que a mulher foi curada, sendo no sábado, seja no domingo, seja qual foi o dia. Quando Jesus libera, está liberado. Quando Jesus fala, não tem nada que não se endireita. Quando Jesus libera a palavra, não tem nada que é torto que não se endireita. Quando Jesus libera a palavra, não tem casamento que está torto que não se ergue. Quando Jesus libera a palavra, não tem a vida financeira que está toda curvada que não se endireita. Quando Jesus libera a palavra, é imediatamente. Quem recebe, se coloca em pé, por favor. Quem recebe essa palavra, se coloca em pé. Oh Espírito Santo. Quem estiver em casa também, se você puder, aí na sua casa, se colocar em pé também. Porque quando nós nos colocamos em pé, já é um motivo de dar glória a Deus. Porque quantas pessoas queriam ficar em pé e não conseguem? Quantas pessoas queriam estar como você, ereto, mas não pode porque tem uma doença que cada dia está se curvando mais. Como eu disse, não quero ser repetitivo. Quantas pessoas não têm mais perspectiva de futuro, porque o que vem acontecendo no dia a dia na sua vida vai encurvando psicologicamente, emocionalmente, e não consegue ver mais o alvo. Quando ele via Jesus estava pregado na cruz, depois que aconteceu tudo, tanta desgraça, ele se encurvou, não conseguiu levantar mais, ele não sabe que Jesus não está mais na cruz. Quantas pessoas não quer ver o seu milagre? Isso é uma verdade. Mas eu tenho certeza que nessa noite, o mesmo Espírito Santo que agiu na vida daquela mulher, que vinha sofrendo há 18 anos, que o olhar dela só era para baixo, mas devido à atitude dela, ao Jesus ver ela, Jesus endireitou, ela começa a olhar para os céus, aonde vem o socorro, refúgio. E é sobre essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nessa hora. Feche os olhos. Oh Espírito Santo. Isso, feche os olhos. Eu não sei há quantos anos você está sofrendo, eu não sei. Eu não sei se a sua enfermidade é física. Eu não sei se a sua enfermidade é emocional. Eu não sei o que está te deixando encurvado, não é um problema físico ou se é o medo, o pânico. Eu não sei o que está deixando você viver dia após dia só olhando para baixo. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Oh Jesus. Oh grande, grande, grande Deus.
Se a sua vida está tudo bem, não precisa não orar, fica de boca fechada. Mas se você precisa de alguma coisa, comece a orar ao Senhor. Oh filha, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo, filha. Você acha que a sociedade não quer que você endireitar-se, mas só que quem quer estar aqui nessa noite é Jesus que quer. E quando Jesus quer, pronto, final. Talvez você está em casa, você está tão amedrontado, você está tão com medo, que a sua visão não passa, como diz um ditado, não consegue enxergar mais um palmo na frente do seu nariz. Mas só que a palavra que veio ao nosso coração nessa noite é: chega de olhar para baixo. Se você puder, põe a mão na altura do seu coração assim, e dá uma apertada assim. Vê se você consegue sentir o seu coração pulsando, o seu coração batendo. Se ele está batendo é porque está passando sangue, está bombeando sangue. Se está bombeando sangue é porque você está vivo. Você está viva. Se você está vivo, não é porque você é merecedor de estar vivo. Não é só isso, é porque a misericórdia dele se renovou sobre a sua vida. Por isso, dá glórias a Deus. Não espere 18 anos para dar glórias a Deus. Começa a dar glórias a Deus, porque Deus é o merecedor. Aleluia, 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 aleluia. Oh Espírito Santo, este homem que está com a mão na altura do coração, essa mulher que está na altura do coração, ela está dizendo aí, quem sabe, eu não estou igual aquela mulher dor física. O problema não é físico, mas meu problema é conjugal. O meu problema é espiritual. Cada dia mais e mais eu estou me encurvando. Eu sei que eu estou me encurvando, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: chega, 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 chega.